Nos últimos 30 anos, o número de diabéticos no mundo mais do que dobrou. Atualmente, são 400 milhões que sofrem com a doença. Mais do que a população inteira dos Estados Unidos, ou, se você preferir, 10 vezes a população de todo o estado de São Paulo, que é a mesma população da Argentina. Dá para dizer o seguinte, no mundo todo, o número de diabéticos equivale a 10 Argentinas. No ranking com maior número de casos, o Brasil aparece na 5ª posição. E os casos vêm crescendo de uma forma bastante preocupante. Crianças e jovens, em especial, têm estado ou têm entrado em grupos de risco e passam a engrossar estatísticas. Por isso, o Jornal da Câmara recebe a professora e integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de São Paulo, a Ângela Maria Espínola de Castro. Tudo bem? Tudo bom. É um prazer recebê-la aqui. Prazer estar aqui para discutir um assunto tão importante nos dias de hoje. Muito importante, em especial porque qual é o motivo pelo qual as crianças e os adolescentes estão mais suscetíveis, mais vulneráveis a diabetes? Olha, a gente pode dividir em 2 grupos. Vamos falar primeiro das crianças, né? Nós não sabemos exatamente qual é a causa do diabetes. Então, existe uma infecção, em princípio por um vírus, que desencadeia no organismo uma reação. O organismo, para se defender desse vírus, ele acaba destruindo células pancreáticas. Então, tem que ter uma predisposição genética? Acredita-se que sim. Então, existem em determinadas famílias grupos de crianças, grupos de pessoas que têm algum tipo de doença autoimune. Isso é um ponto. No adolescente de hoje em dia, começou a surgir o diabetes do adulto, em idades mais precoces, atingindo a adolescência, e acredita-se que tenha uma contribuição muito grande da obesidade para esse fator. Tá. Mas assim, de modo geral, os adolescentes acima do peso, com o tal do sobrepeso, isso já é um dado que por si só já preocupa. Agora, o sobrepeso por si só é um fator que já contribui para engrossar essa estatística? Se a pessoa tiver uma predisposição genética, sim. Caso contrário, não. É necessário que tenha uma herança, ou seja, pais diabéticos tipo 2, certo? Porque o diabetes da criança e mesmo do adolescente é o diabetes tipo 1. É um diabetes que não tem herança genética, mas o indivíduo tem que ter uma predisposição para uma doença autoimune. Tá. Para o nosso telespectador que está em casa, para aquele que é leigo, vamos aproveitar que a senhora também é professora universitária da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, explicar didaticamente o que é o diabetes tipo 1 e o que é o diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é uma condição em que o pâncreas perde completamente a capacidade de produzir insulina. Ponto. Isso vai acontecendo aos poucos até que um dia aparece a doença. Tá. Certo? Diabetes tipo 2, o organismo tem capacidade ainda de produzir insulina, mas a ação da insulina fica comprometida, certo? E ao longo da vida, com diabetes tipo 2, muitas vezes a pessoa também perde a insulina totalmente e fica parecido com o diabetes tipo 1. Mas são condições diferentes. O tipo 1 é uma doença característica da infância, da adolescência, mais ou menos até 21 anos. Tipo 2 é do adulto. Pode pegar o adulto jovem, como eu falei, agora atinge até adolescentes, mas é uma doença tipicamente de adultos que tem uma predisposição a isso e frequentemente associada à obesidade. Tá. Frequentemente associado à obesidade. Aí a gente vai pegar médicos, inclusive médicos e economistas, que têm apresentado estudos que o brasileiro tem conseguido comer melhor. A renda per capita como um todo melhorou, aquela história do frango do FHC, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falando que o período do Plano Real foi marcado pelo acesso do brasileiro ao frango e ao iogurte. Hoje o brasileiro está comendo melhor? Olha, eu acho que isso é muito discutível, porque se fosse então, assim, Estados Unidos, que é uma das maiores economias do mundo, todo mundo iria comer muito bem. Isso Eles não é verdade. Bacon com ovo no café da manhã. Então, eu acho que o poder aquisitivo não se transmite, não é igual a comer bem. Sim. Eu posso ter dinheiro para comprar alimentos e não obrigatoriamente eu vou comprar os alimentos melhores. Não é? Se você for olhar no supermercado, se cresceu a venda de frutas e verduras, certamente não. Mas se cresceu o consumo de alimentos rápidos, de alimentos pré-preparados, com certeza sim, que é o famoso fast food, né? Nuggets, por exemplo. Eu acho que cresceu bastante o consumo, né? Então parece até um objeto de consumo isso. Então acho que falta
de um modo geral, um pouco dessa cultura de se educar as pessoas para uma alimentação melhor, uma vida mais saudável. Não do ponto de vista estético, entendeu? Do ponto de vista do que aquilo que eu consumo seja bom para a minha saúde. Sim. Certo? Então, nós não temos mais desnutrição, o que foi muito bom, e nós evoluímos para uma prevalência de obesidade muito grande nas áreas em que antigamente eu tinha desnutrição. Olha, isso é tão paradoxal que a gente recebeu aqui, hoje é terça-feira, a gente recebeu aqui na sexta-feira uma médica do Hospital das Clínicas que fazia exatamente o contraponto àquilo que a senhora está fazendo. A cada 2 dias, uma adolescente é internada com algum distúrbio alimentar grave. Por conta dessa ditadura da beleza. Quer dizer, já dizia a filosofia, a virtude está no meio, né? Exatamente, mas essa questão do distúrbio alimentar, ele vem a reboque, né? Ele vem puxado por essa questão da estética, né? Esse escravagismo da estética, como se fosse aceito no nosso meio só quem é magro, alto e ninguém se preocupa com o saudável, né? Sim. Esqueceram essa parte assim para trás. É a tal história, vai se fazer um país melhor com mais consumo de salmão. É isso? Não obrigatoriamente, eu acho que é o equilíbrio, né? Você também pode comer um chocolate, né? Ah, legal. Sem que isso seja um pecado, né? Legal, sem que seja um pecado. Mas quais são os fatores para o surgimento desse diabetes que preocupa na criança e na adolescente? Eu acho que é o que o mundo procura, entendeu? Na realidade, as pesquisas, elas não conseguem identificar o agente. Então, é provavelmente um vírus que numa pessoa desencadeia essa resposta de destruição do pâncreas e noutra não. Agora, é difícil identificar, a gente consegue, geneticamente falando, identificar quem teria essa predisposição. Então, por exemplo, eu consigo estudar um irmão de um diabético, tipo 1, e saber se ele é predisposto a apresentar o diabetes. Só que é o seguinte, eu não tenho o que oferecer para tratá-lo, para evitar que ele venha desencadear a doença, entende? Então, essa é uma questão muito complexa, porque o que remédio eu posso dar para uma pessoa que eu sei que tem predisposição a diabetes tipo 1? Nenhum, porque é um processo destrutivo. Eu posso melhorar a dieta, fazer exercício para quem é predisposto a ter diabetes tipo 2. Sim. Certo? Como eu identifico? Ora, eu sou filha de um casal que os dois têm diabetes tipo 2, é 100%. Isso é verdade? É verdade. A senhora é diabética? Não, eu não. Mas estou dando um exemplo, né? Ou então, se o pai tem ou a mãe tem, 50% de chance. Enfim, então eu tenho essa identificação do diabetes tipo 2. O que eu falo para a pessoa? Olha, tenha uma vida saudável, pratique esportes desde cedo, alimente-se de uma maneira equilibrada. Não precisa não comer, entendeu? Claro. É equilíbrio. Claro. Mas os filhos da senhora têm propensão ao diabetes? De quem tem diabetes tipo 1? Por uma questão hereditária do avô? Do tipo 2, sim. Filhos de pais diabéticos tipo 2 têm tendência a fazer diabetes tipo 2. Tá. Tipo 1 não se identifica herança. Tá? Entendi. Agora, até que ponto as escolas estão preparadas para enfrentar esse problema? E aí nós estamos falando de escolas da rede pública, municipal, estadual, federal e da rede particular. Essa é uma pergunta bastante oportuna, porque há uns 3 anos atrás, eu solicitei a psicóloga que trabalha no nosso serviço para visitar escolas na periferia. Sim. Vou dar a periferia como exemplo, porque é a população de pacientes que nós atendemos no hospital universitário. E ela ficou muito surpresa com a falta de conhecimento dos professores, dos diretores de escola em relação a pacientes diabéticos. Parênteses, por que a gente quis fazer isso? Porque nossos pacientes precisam de apoio. Muitos deles não têm familiares que têm instrução suficiente para compreender a complexidade da doença, embora a gente tente ao máximo explicar. Então, eu achei que um educador, um professor na sala de aula, ele pode, além de fazer com que o paciente diabético seja acolhido pela turma e não menosprezado ou sofra algum tipo de bullying dos colegas, e ajudar também na compreensão. É um educador, não é? Então, é uma pessoa que vai multiplicar conhecimento. E a gente ficou muito surpreso com a falta desse conhecimento. Até uma proposta seria que se fizesse curso de treinamento para professores e educadores em relação à doença, porque seria assim extremamente valioso que eu tivesse um paciente que dissesse para mim assim: a minha professora me orientou ou a minha professora me ajudou.
Nas escolas privadas, a gente tem pacientes da escola privada, a gente percebe que existe um movimento de mobilização dos professores ou então da orientadora. Alguém na escola se mobiliza para isso. E muitas das escolas particulares têm enfermarias, com aparelhinhos para medir a glicemia, tem o celular da gente, do médico, então liga e diz, olha, a glicemia está tanto. De alguma maneira, melhora o controle, Mas ajuda. aí eu acho que a gente tinha que trabalhar isso, e eu não sei se a senhora concorda com isso, do ponto de vista da informação clara. Exemplo, aquele dadinho de amendoim, que é uma das 7 maravilhas do mundo contemporâneo. É uma delícia. Aquilo é gordura hidrogenada pura. Ou seja, aquilo é um potencialíssimo instrumento para o infarto. A senhora discorda? Depende da quantidade. Claro. Né? Se você comer um por mês, não vai um saco nada. de dadinho Mas por mês. Mas um saco por dia. Vai comer um saco certeza. de dadinho. Complicou. Né? Produtos como bolacha recheada. É que nem a Nutella, né? Nutella. Tem criança que não fica sem. Assim, é o bom senso. Eu acho que comer essas coisas, até porque elas existem, não adianta você negar. Você vive num local em que existe esse tipo de alimento, mas a gente tem que instruir as pessoas como consumir esses alimentos, não é? Sim. Em que quantidade, qual a restrição, quais as consequências, entendeu? O problema do diabetes é que é uma doença silenciosa, sem cura, e cujo tratamento é complexo, né? É complexo. Principalmente o diabetes tipo 1, que você obrigatoriamente tem que insulinizar, não é? E não é o problema de usar insulina. O problema é que você tem que usar mais que uma dose de insulina. Muitas crianças usam 4, 5 doses. O certo, o melhor é você usar a insulina antes de cada refeição para tentar imitar, de certa forma, o que o próprio organismo faz. Então, no que acontece no organismo de uma pessoa que tem o pâncreas normal? Você se alimenta, o pâncreas libera insulina, a sua glicose abaixa e você fica normal o resto do período. No diabético, você tenta dar insulina antes da refeição, para imitar o que seria a liberação de insulina pelo pâncreas. Você vê o que ele vai consumir em termos de carboidratos, ajusta a dose da insulina, ele se alimenta, a glicemia abaixa, né? Mas na próxima refeição ele terá que de novo prestar atenção em quanto de insulina ele tem que tomar. Então exige o quê? Disciplina, organização, conhecimento. Eu acho que no tratamento do diabético tipo 1, educação do paciente, da família é fundamental. Eu acho que é onde o ponto mais crítico... o poder público, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, todos eles têm falhado? Não tem falhado. Eles têm investido nisso? Eu acho que é assim, principalmente na questão das insulinas, a Secretaria da Saúde tem um trabalho muito sério, tem uma comissão que se organizou para ver as regras para a liberação da insulina, essas insulinas de alto custo, que para as crianças até 7 anos ela está liberada. E para aqueles pacientes que tiverem uma dificuldade de controle e apresentarem hipoglicemia grave, também é considerada a liberação dessas insulinas. E na rede, os pacientes conseguem pegar as insulinas normais e os aparelhinhos para medir as suas glicemias. E isso ajudou demais no controle. Eu ainda sou do tempo em que os pacientes não tinham acesso a nada disso. Então, você controlava o diabetes no escuro. Hoje, não. Todo paciente diabético consegue retirar no posto de saúde o seu aparelhinho, as suas fitas reagentes, isso é fornecido. Quem não tiver, pode recorrer, pode ir no posto de saúde especializado, que libera medicamentos de alto custo, porque é disponível para os pacientes sem grandes burocracias, entendeu? E é uma coisa que veio ajudar demais. Quer dizer, essa última resposta que a senhora deu, digamos que assim, é a lição de casa, mas mais do que a lição de casa, é um norte no horizonte para se começar a tentar reduzir esses dados. Exatamente. Agora, eu acho que quanto mais o poder público investir em cursos de educação que facilitem para a gente poder encaminhar pacientes que estão com dificuldade de controle, seja de que idade for, para esses locais, eles serem treinados, eles aprenderem a lidar com a sua doença, a gente vai diminuir as consequências. Porque aqui a gente falou até agora como é que eu faria para diminuir a incidência. Isso eu não vou poder mexer, mas diminuir diminuir as consequências do diabetes, eu acho que é fundamental, entendeu? Para a gente finalizar, a senhora tem alguma estatística que mostra o quadro de evolução da doença nesses pacientes, crianças e adolescentes?
Alguma coisa assim, em 2000 eram Não. tantas crianças. Não. A sociedade não fez nenhum estudo nesse Falta sentido. essa estatística, a gente tem discutido muito isso e aqui no Brasil também tem um problema que, com certeza, deve existir uma regionalidade. Em cada região do estado, a evolução da doença e a frequência deve ser bem diferente, entendeu? Sim. Então, nós não temos esse dado. Agora, o que a gente tem é hoje, embora existam ainda adultos jovens que desenvolveram diabetes na infância com muitas sequelas, eu posso lhe dizer que, assim, num grupo pequeno, que é o grupo que eu acompanho, essas sequelas já são menores do que eram no passado, como, por exemplo, perda visual. Hoje Sim. a gente tem como prevenir, como tratar precocemente. Inclusive recuperar a visão. De certa forma, sim, sempre que você diagnostica precocemente. Sim. A mesma coisa, o problema renal. Você vai vendo o controle, você vai prevenindo, você vai orientando, você vai cobrando mais do paciente para se cuidar, porque a gente consegue detectar precocemente. Então, são coisas que no passado, de 20 anos atrás, não era tão possível que se fizesse isso, né? Tá perfeito. Eu agradeço a Ângela Maria Espínola Castro, professora da Unifesp. Eu queria muito contar com você mais vezes aqui. Com certeza. Para a gente falar sobre esse assunto que é super importante, diabetes em crianças e em adolescentes, inclusive no que diz respeito às ações do poder público. A ação aqui da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, as políticas públicas que estão sendo discutidas no sentido de se tentar controlar a incidência dessa doença. Muito obrigada, eu que agradeço, espero poder voltar aqui e discutir esse assunto, porque eu acho que a gente pode ajudar muito esses pacientes, tá? Obrigado. De diversas formas. Obrigada a vocês.